Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estamos aqui com o nosso querido amigo Marco Rosa, trazendo o tema Meu Deserto para a palestra de hoje. Muito obrigada, Marco, por aceitar nosso convite. Então, bom dia a todos. Bom dia. Trabalhador do Centro Espírita Caminho de Luz, né? Um irmão do Caminheiros de Luz. Muito obrigada. Vou fazer uma leitura do livro Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorino, para harmonizarmos o ambiente. Não se desespere diante das dificuldades. Colhemos aquilo que plantamos. Somos escravos do ontem, mas somos donos de nosso amanhã. Se construiu um presente doloroso, fique alerta para construir um futuro alegre, saudável, no qual possamos colher os frutos do amor e da felicidade sem limites. Faça o bem de todas as formas para preparar um futuro melhor. Que Jesus possa guiar nossos pensamentos, nossas emoções no dia de hoje, que possamos aprender todo o conteúdo que o nosso irmão nos trará. Que nos guie, Senhor, nossos irmãos espirituais. Que assim seja. Muito bem, Marco, a palavra está com você. Meus queridos amigos, que Jesus nos abençoe, nos envolva e nos ajude nessas reflexões bastante singelas que vamos propor. Na verdade, nós vamos fazer em conjunto sobre um tema que tem assim nos tocado muito. Há algum tempo nós estamos trabalhando até na nossa intimidade este tema, né? Que é a questão do meu deserto, o deserto proposto por Jesus, a simbologia da palavra deserto no nosso evangelho ao longo dos séculos. Isso é muito importante porque nós estamos vivendo tempos muito semelhantes aos tempos em que Jesus esteve entre nós, como nos assevera o espírito Amélia Rodrigues nas suas obras, particularmente em Trigo de Deus, psicografado por Edivaldo Franco, onde ela estabelece que o momento psicológico atual é muito igual, muito semelhante ao momento psicológico da época que o Cristo estava aqui. E era um momento muito difícil, e é hoje um momento muito difícil. Percebamos que a palavra utilizada pelo espírito Amélia Rodrigues é momento psicológico. Quer dizer, está falando das nossas emoções, dos nossos comportamentos. Para as pessoas da época era muito difícil viver o dia a dia, o cotidiano, né? Particularmente na intimidade, porque as pessoas tinham uma série de dificuldades no campo emocional, no entendimento da vida, nas relações à época, na relação com as autoridades, na relação com o mundo, com a sociedade. E hoje esse momento psicológico se repete. Eu não preciso aqui dar muitos exemplos para verificar que isso afeta todos nós, independente de profissão, independente de idade, seja lá o que for. Todos nós estamos sujeitos a um momento onde as relações sociais estão difíceis, no trânsito, no trabalho, em casa, na vida pessoal, ter relacionamentos, né, íntimos está muito difícil, né, a educação dos filhos está complicado, o trabalho está difícil, muita gente desempregada. Então, nós temos uma série de fatores que estão criando um ambiente psicológico difícil, onde a ansiedade aumenta, onde a tensão íntima aumenta, as explosões, as depressões vão surgindo, e isso abre espaço para ampliação das obsessões que estão ocorrendo em caráter galopante, como se fosse uma pandemia, que o espírito Joana de Ângeles já havia asseverado. Então, nós percebemos com isso que nós temos um ambiente muito semelhante, e todos nós estamos sujeitos a ele. Todos nós estamos sujeitos a esse desgaste. Por que o momento de hoje é igual ao momento
da época do Cristo, porque são dois momentos extremamente importantes na vida da Terra. A civilização terrena, e nós fazemos parte dela desde aqueles tempos, a civilização terrena está passando pela maior mudança que ela está tendo ou já teve na sua história. Então, quando ela está passando pela maior mudança, ela teve uma outra grande mudança, que foi a vinda do Cristo à Terra. E o Cristo, ele impacta as nossas vidas. Ele impactou lá atrás e ele impacta hoje. A presença do Cristo, a possibilidade da... Ainda que ele nos impacta muito, ele altera as fibras mais íntimas nossas, sem que nós, na verdade, dessemos conta de que isso estaria acontecendo ou que isso está acontecendo. Nós não conseguimos perceber que a aproximação dele da Terra, como está ocorrendo, vai mexendo as nossas fibras mais íntimas. E nós vamos sendo obrigados a encontrar esse caminho com ele. Eu não vou mais voltar a ser o Marco que eu era, né? Foi impactado de tal forma que daqui para diante eu tenho que me modificar, eu não tenho outro caminho. Eu tenho que alterar as estruturas minhas mais íntimas, porque eu quero seguir esse cara, né? Eu quero estar com ele, como ocorreu naquela época, que os judeus, os hebreus olhavam, pô, quem é esse cara, né? Ele não é um profeta comum, ele é um cara que, pô, ele mexeu comigo de tal forma que eu preciso mudar, eu quero mudar. Como é que eu faço para estar nessa turma dele? Como é que eu faço para estar nesse reino dele? Né? Então, hoje também, pô, o que eu tenho que fazer para eu encontrar a paz? O que eu tenho que fazer para eu lidar com essas ansiedades, com essas depressões, com essas coisas todas? Como é que eu faço? Então, eu preciso admitir que eu estou impactado pela transição. Eu estou impactado por tudo que está mudando à minha volta. Eu estou perdendo o controle daquilo que eu tinha até então, porque agora eu não consigo mais entender quais são as balizas desse novo mundo que está surgindo. Eu não consigo aprofundar e atuar em cima dessas novas referências que eu não estou conseguindo, porque eu ainda sou um espírito muito imperfeito, eu sou limitado intelectualmente, eu não conheço em profundidade o ensinamento dos espíritos. Então, tudo isso está fazendo a diferença. Então, essa reflexão que nós estamos trazendo hoje, porque isso já ocorreu e tem uma resposta para isso. Isso que é o mais importante. Tem uma resposta. Como é que eu faço perante esse quadro que não vai voltar ao que era, né? Só vai seguir adiante. Quando eu entro nesse entendimento, quando eu passo a compreender tudo isso que estamos escrevendo e me pergunto como eu faço, eu preciso primeiro me atentar que as respostas estão no Evangelho de Jesus e as respostas estão em Allan Kardec. Eu tenho visto muitos espíritas buscando explicações pela internet afora, em obras que não são espíritas, etc., que não respondem à riqueza do espírito, à profundidade e antiguidade do espírito. O espiritismo é a religião do futuro. O espiritismo é aquele conhecimento que nos dá um embasamento para isso. Não é o Marco que está dizendo por ufanismo religioso, não. Não é o Marco que está falando isso. Isso está em O Livro dos Espíritos, no livro 3º, quando Kardec trata com os espíritos das leis morais. E lá tem Lei do Progresso, um capítulo onde ele só trata disso, e no final desse capítulo tem um item muito importante que embasa as nossas reflexões de hoje, que é a influência do espiritismo no progresso, onde Kardec debate com os espíritos essa questão. E fica muito nítido nas respostas que os espíritos dão a Kardec que o espiritismo vai ser o amálgama da sociedade nesse novo tempo. Então, quando eu busco em Kardec essas explicações, eu vejo lá nessa parte do Livro dos Espíritos, mais apropriadamente na questão 800, que é uma questão marcante do Livro dos Espíritos, eu vejo os espíritos dizendo que a mudança vai ocorrer, que a mudança está ocorrendo, mas a pouco e pouco, porque a mudança ocorre a partir da nossa mudança.
Então, nós estamos mudando devagarinho e vamos continuar mudando devagarinho, o que nos sinaliza, por uma conclusão muito óbvia, que eu não deva ficar entrando na pilha das pessoas, de alguns espíritas que eu diria inconsequentes, irresponsáveis, alguns, entre aspas, médiuns inconsequentes, que ficam falando, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não, a gente não sabe quando vai acontecer. O tempo é de Deus. E ficam criando ansiedades nas pessoas sobre transformações externas e tiram dela o tempo para investir na transformação que é a transformação real, que é a interna. Então, ao invés de eu perder tempo mental, emocional, imaginando o que vai acontecer externamente, mudança política, social ou física do planeta, eu vou me aplicando na minha mudança interna. Vou deixando os dias correrem, o tempo passar, fazendo aquilo que eu preciso fazer enquanto pai, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto profissional, enquanto espírita, enquanto um ser encarnado na Terra, eu vou fazendo aquilo que eu preciso fazer, a minha rotina, o meu dia a dia e o meu trabalho de autoconhecimento, de autodescobrimento. Este, sim, o mais importante, porque só a pouco e pouco as ideias se modificam, dizem os espíritos superiores. E só a pouco, porque, como eles dizem textualmente, conforme os indivíduos. Então, conforme nós vamos modificando, as ideias vão modificando. Então, não adianta eu ficar com atavismo religioso, vem lá das minhas outras encarnações, ou dessa, quando eu pertencia a outras religiões, querendo esperar que o santo vai resolver, o padre vai resolver, que o médico vai resolver, o espírito vai resolver, o passe. Não, ninguém vai resolver o problema. Vai resolver o problema da sociedade, do Brasil, nesses tempos difíceis do Brasil, quando eu mudar. Eu preciso mudar. Ah, mas é muito pouco, eu quero fazer mais. É muito, não é pouco, não. Se eu conseguir aos pouquinhos mudar um tantinho meu, eu estou fazendo muito. Sabe por quê? Já faz mais de 2000 anos que eu tive com Jesus. E eu não mudei quase nada. Gente, faz mais de 2000 anos que nós estamos lidando com as mesmas coisas. Vai e volta. Se encarna, reencarna. Esse processo vai ficando chato, porque eu cobro de Jesus e dos espíritos superiores que as coisas se modifiquem, uma varinha mágica, que é um mundo mágico que eu tenho dentro de mim, infantil, né? Psicologicamente infantil. Mas eu não vejo que não é assim que as coisas funcionam, que eu preciso mudar. Os espíritos estão dizendo isso. Muda conforme os indivíduos mudam. Já passou 2000 anos. Quanto eu mudei? Esses dias, numa reunião mediúnica que eu participo, o espírito disse assim, até quando? Até quando? Até quando vocês irão estar indiferentes ao Evangelho? A pergunta dele foi muito simples. Até quando vocês estarão indiferentes ao Evangelho e fracos na fé? Então, vejo que é uma questão sutil, uma questão simples, mas uma questão que traz reflexão muito profunda para nós. Até quando? São mais de 2000 anos. Eu estou cobrando de A, de B, estou cobrando da minha mulher, dos meus filhos. E eu? Exatamente o que eu estou fazendo? Né? Em relação à vida, em relação à chance reencarnatória que eu tenho, eu já disponho da explicação do Espiritismo, aí eu tenho que estudar o Espiritismo, eu não estudo, eu tenho que ler Kardec, eu não leio. Na hora de divulgar Kardec para ajudar as outras pessoas, eu divulgo livros de autoajuda. Eu tenho preguiça para fazer a minha parte, que é estudar todos os dias. Percebamos quanta coisa que a gente vai deixando. Por quê? Porque eu estou na igreja. Eu estou sentado no banco da Igreja Católica. Eu estou sentado ainda lá, espiritualmente falando, metaforicamente falando, simbolicamente falando, eu estou sentado no banco da Igreja Luterana. Eu estou ouvindo o pastor, estou ouvindo o padre, eu estou esperando que eles resolvam o meu problema. Ou eu estou lá ainda em Jerusalém, esperando que os profetas venham e, com uma varinha mágica, libere o meu povo e a minha tribo de Israel do jugo, seja lá de quem for.
porque alguém está me subjugando e esse alguém, eu preciso ser salvo por esse alguém. Alguém tem que me salvar desse jugo. Então, simbolicamente, eu estou lá. Eu me lembro um tempo atrás, há muitos anos atrás, que, numa fase pessoal bastante difícil, uma certa noite eu me vi sentado numa cadeira, fora do corpo e sentado numa cadeira. Uma sala escura, uma cadeira de espaldar alto, como se fosse um trono, alguma coisa de alguém importante, umas roupas de alguém importante. Eu estava sentado. E o Espírito me disse, você continua sentado na cadeira. Todas as noites você sai do corpo e volta para a sua cadeira. Quer dizer, eu estava lá no século XIV. Mentalmente, eu estava no século XIV, vivendo aquela experiência. Quer dizer, eu não me permiti me libertar daquilo que me prendia ao passado. Não estava fazendo o esforço para fazer o meu trabalho de libertação, eu fazer o meu esforço. Estava esperando que alguém fizesse, que algum médium resolvesse, que algum espírito me dissesse alguma coisa. Então, essas posturas precisam modificar. A gente precisa refletir um pouco isso. E esse processo, por ser difícil, ele exige de nós paciência com a gente. Porque todos os dias eu tenho que estar me questionando sobre as minhas condutas. Como diz o Espírito Santo Agostinho, na questão 919 do livro dos Espíritos. Todos os dias eu tenho que estar me questionando, me perguntando. Santo Agostinho propõe antes de dormir. Mas não precisa ser necessariamente na hora de você dormir. Durante o dia, no momento de prece, de reflexão, mas eu não estou gostando da minha conduta. Isso aqui eu tenho que me perguntar. Eu tenho que fazer, dar o passo inicial, ter a iniciativa de me perguntar. E vou desenvolvendo resiliência, a pouco e pouco, para sofrer o mundo de hoje, mas fazendo a minha parte, verificando o que eu posso modificar. Porque é um processo desgastante. E muita gente foge de fazer esse processo porque ele é desgastante. Ele exige, como diz Joana de Ângeles, espírito, investimento diário, investimento pessoal, emocional. É duro, porque você está trabalhando, você está estudando a parte profissional, você está investindo em você, você precisa cuidar dos filhos, você precisa pagar a conta. Enfim, você está no mundo. E ainda tem que arrumar um tempinho para fazer uma coisa assim meio chata, né? Não é legal. É parar para pensar em mim, para jogar pedra em mim, você errou ali, você errou aqui. Então, convenhamos, não é legal, não é uma coisa prazerosa, vamos dizer assim. É muito mais gostoso estar aí andando de moto, é muito mais gostoso estar correndo de kart, né, Renato? Sofrendo batida de kart, que nem eu. Olha, Renato, eu quero dizer que eu fui atropelado por uma mulher, viu? Ela não tinha que estar lá, e aí eu fiquei machucado, atrasou para eu fazer isso. Então, é muito mais gostoso eu estar lá correndo de kart, que eu gosto de correr, né? Eu gosto de fazer atividade física, estar na musculação, musiquinha, é muito mais gostoso. Só que tem uma hora que a gente tem que se enfrentar para a gente poder fazer a mudança. E, nesse contexto, nós temos que buscar o exemplo no Evangelho de como foi feito isso. E isso é feito indo para o nosso deserto. Jesus nos convida a ir para o nosso deserto. Algumas vezes ele falou disso, particularmente em Marcos, capítulo 6, quando ele diz, e ele lhes disse, vinde vós aqui, à parte, a um lugar deserto e repousai um pouco. Vinde vós aqui a um lugar deserto e repousai um pouco. Ele nos convida, e o Espírito Emmanuel comenta isso na obra Pão Nosso, na lição 34, que é uma lição importantíssima. Ele comenta essa questão do deserto. Vinde vós aqui, à parte, a um lugar deserto. Ele não está falando, Jesus, à parte, para eu me enfiar num mosteiro, num lugar para meditação. Toda vez que a pessoa me diz assim, eu estou precisando de um lugar para meditar, eu já vi que não entendeu a proposta. Ninguém precisa de lugar para meditar. Lugar silencioso, lugar confortável, que tenha música. Não. Não, porque quando Jesus fala, vinde vós aqui a um lugar
deserto, a um lugar, ele diz, né? A parte, a um lugar deserto, esse lugar é o nosso coração, é a nossa intimidade. Eu posso estar no ônibus, no metrô, e eu tenho a meu lugar deserto. Eu tenho que querer ir para o meu deserto, para eu poder descansar um pouco dos Netflix, dos WhatsApp, do Zoom da vida, das lives, de tudo aquilo que compõe a nossa vida e deixa as nossas ondas cerebrais bastante nervosas, alteradas. E eu vou para o silêncio do meu coração, 5, 10, 15 minutos, meia hora, quanto eu conseguir, para eu poder, neste deserto, refletir sobre, como diz o Espírito Camilo, por Raul Teixeira, refletir nos meus passos na vida terrestre. Como eu estou me conduzindo, como eu estou andando nesses meus passos na vida terrestre. E quando eu vou para o deserto, eu repito favoravelmente a postura de muitos vultos da história do cristianismo, como Paulo de Tarso, que ao se converter de Saulo em Paulo, procura literalmente o deserto, e trabalhando com os beduínos do deserto, como está na obra Paulo Estevão, ele faz um processo de reciclagem emocional. Ele se vê diante da sua realidade, dos seus equívocos, das suas escolhas erradas, que o conduziram para o caminho da dor, para o caminho do homicídio, para o caminho do roubo, para o caminho da enganação, para a covardia em relação aos outros. E ele reencontra Jesus na sua intimidade, no seu deserto. Ele foi para o deserto, mas é um deserto também figurado, porque ele diz isso, fui ao meu deserto, fui para o meu coração, quis fazer a mudança. Não adianta nada eu querer ir para uma floresta, para um mosteiro, para um campo, como muita gente vai, perde um tempo danado e não medita nada, não encontra o seu deserto. Às vezes, dentro do ônibus, fecho o olho e encontro o meu deserto. É um exercício muito simples, mas é importante eu fazer isso diariamente. Maria de Magdala não foi a deserto nenhum. O deserto dela ela encontrou no coração dela, cuidando de leprosos, num vale entre Jerusalém e a cidade de Magdala. Os mesmos leprosos que ela encontra após a partida de Jesus. E ela, cuidando deles, torna-se ela uma portadora do mal de Hansen. Encontra o seu deserto. E ali é doloroso o deserto. Ele é tristonho o deserto. Ele não é fácil, porque ele nos convida a olhar para a nossa sombra. A sombra que nos trouxe até aqui, e que o Espírito Joana de Anjos, em A Psicologia da Gratidão, nos diz, é preciso aprender a amar a sua sombra, aquilo que você foi e aquilo que você é, para que você planeje aquilo que você será. Então, não adianta eu renegar aquilo que eu fui, sou isso. Então, eu preciso, diariamente, no meu deserto, olhar para isso aí. Olhar para tudo isso que significa a minha realidade. Significa exatamente o que eu sou, um espírito, né, a caminho do encontro consigo, com Jesus e com Deus. Um espírito imortal. Essa é a proposta do Espiritismo. A nossa melhoria moral, a nossa mudança íntima, a nossa busca daquilo que me torna melhor e me torna um auxiliar de Deus na construção de um mundo melhor, na medida que eu vou para o meu deserto. Maria de Magdala achou que servia a alguém ou a algo enquanto se prostituía. Foi para o deserto e passou a servir a Deus e foi se tornando uma auxiliar louvável de Deus e de Jesus quando cuidou dos leprosos e fez a sua mudança. Saulo de Tarso achou que servia a Deus perseguindo os cristãos. Converteu-se em Paulo de Tarso e no seu deserto se encontrou e passou a servir a Jesus e a Deus, não mais perseguindo os cristãos, mas se tornando um deles
a serviço do Cristo. Então, essas propostas que o Evangelho nos traz, essas reflexões, nos chamam para esse momento conosco. Vamos para um lugar à parte, diariamente, para o nosso deserto, o nosso cantinho íntimo, onde eu, em silêncio, primeiro vou descansar das lides diárias, vou descansar a minha mente de tanta coisa que me vem. Eu preciso estar comigo, eu preciso fechar os olhos e estar comigo em algum momento para que eu possa, então, me encontrar. Isso ninguém precisa me impor, nem eu preciso impor ninguém. Eu digo que, a partir de agora, eu farei isso. E mais, e mais. Os Espíritos nos convidam a perseverar até o fim, na fala também de Jesus de Nazaré. Mas eu persevero até o fim, Jesus fala. Então, ele nos convida para nós perseverarmos nessa luta de modificação interior. Nós estamos de passagem pela Terra. Nós somos seres transitórios, mas espíritos imortais. O espírita não entende a sutileza dessa colocação, o que denota que aqui, daqui um pouco, vai ficar. Ao que eu estou me apegando? Ao que eu estou me fixando? Eu estou fazendo a minha parte? Eu estou cuidando da parte que me é mais importante? Como disse Jesus a Marta, cuide da parte que é mais importante. Então, eu estou cuidando o que eu vou levar na aduana da vida. Essas questões eu preciso responder. Eu estou na Terra para responder essas questões. E as mudanças que estão ocorrendo já estão nos convidando a esta reflexão. Do que tem servido a nós tanta coisa no mundo, se o mundo não está encontrando a paz? O que tem tanta coisa para nós no mundo que a gente se apega, que a gente quer carregar, controlar a vida de todo mundo, controlar a vida dos filhos, controlar a vida do companheiro, da companheira, quer controlar tudo que está no entorno, como se fosse um ser onipotente, onipresente. Mas nós não temos braço, perna, nem mente para isso. Ao passo que eu deveria tão somente me preocupar em cuidar de mim. Quantas pessoas sofrendo, que nós temos visto, que nos chegam pelo atendimento fraterno, que chegam até nós, pelo atendimento fraterno que nós fazemos no nosso centro, e chegam a nós e na raiz do seu problema está tão somente essa necessidade de cuidar em demasia de tudo e de todos, simplesmente para fugir de cuidar de si. A fuga. Vou cuidar do outro, eu vou cuidar da casa demasiadamente, vou cuidar, tem que ser do jeito que eu quero, na minha empresa tem que ser do jeito que eu quero, e eu tenho que trabalhar demais, eu tenho que ganhar demais, e eu tenho que fazer isso. E fica angustiada, agoniada, e não cuida da parte que realmente lhe interessa, que é o que está no seu interior. Quantas pessoas, principalmente pais e mães, que desencarnam em situações muito difíceis no plano espiritual, porque viveram a vida dos outros, a vida dos filhos, a vida do marido, a vida da esposa, a vida dos netos, a vida de todo mundo. Só não viveu a sua vida, não fez o que tinha que fazer, não cumpriu com aquilo que precisava ser cumprido para a sua evolução espiritual e para o seu trabalho com Deus. Então, é preciso convidar todos os nossos companheiros a ir para o seu deserto. Eu comento muito com as pessoas. Vá para o seu deserto. Como é que você está? Você está cuidando de você? Você já entendeu que as pessoas querem, porque querem que a outra seja extremamente feliz, que não tenha problema? Vai ter problema. Os filhos vão errar, os filhos vão ter problema, né? Os netos vão errar, os netos vão ter problema, vão passar pela fieira da vida, pelas necessidades normais. Mas eu já passei, nós, mais velhos, já passamos. Então, nós vamos cuidando de nós.
Isso para o idoso, para a terceira idade, é muito forte. E nós temos visto muitas mães querendo controlar demasiados filhos, muitos maridos, muitos pais querendo controlar demasiadas coisas, a empresa, o funcionário. Isso, como se diz hoje, os jovens falam, né? Isso não rola, isso não rola, isso não dá liga, isso não permite que a gente vá para o nosso deserto. Então, este é o momento que nós estamos vivendo. Esse é o momento, gente, de nós fazermos essa saída para o deserto. Repito, o deserto, diz o Espírito Emmanuel, não é um mosteiro, não é o local onde eu tenha que ficar isolado do mundo, fugindo dos problemas dele. Não, o deserto é dentro de nós mesmos. Nós conosco, aos poucos, dia a dia, diariamente, fazendo aquilo que nos compete. Vamos investir nisso, gente. E esta é a grande proposta do Espiritismo. Vamos aprofundar aquilo que se chama a lupa da investigação em cima de Kardec. O Livro dos Espíritos é um tesouro muito rico, onde nós podemos beber em conhecimentos que explicam exatamente tudo o que está acontecendo. Percebamos que começamos as nossas reflexões a partir de Kardec, da pergunta 800, e veja quantos ensinamentos ricos nós tiramos de uma pergunta. E só nesse textinho, Influência do Espiritismo no Progresso, são 4 perguntas, e eu passaria aqui talvez mais 1 hora trazendo reflexões. Mas hoje nós vamos tratar só desse deserto. Vamos ao deserto, que este é o momento. É o mesmo momento que os judeus tiveram há 2000 anos e que nós também já tivemos várias outras vezes, mas que agora é um momento especial que Jesus nos convida para o nosso autoencontro. É isso aí, Renata. Só essas reflexões. Pois é, Marco, grandes reflexões, né? O nosso deserto é um convite, né, diário aí há mais de 2000 anos e muito sutil, né, a contribuição desse irmão, desse espírito amigo que perguntou, né, até quando nós estaremos nesse limbo, né, tão afastados do Evangelho. Fiquei aqui refletindo sobre essa questão, né, o quanto a gente tarda nessa reforma íntima, né, e querendo controlar, às vezes, o mundo, e tão preocupados com as questões do mundo, e deixamos de lado as nossas próprias questões, né, e o mundo de regeneração, ele só se firmará quando nós mudarmos, né, não vai ter um efeito especial que vai fazer com que o planeta de provas e expiações se torne um planeta de regeneração, né, com a nossa mudança, que essa mudança se concretizará. Então, fica aí o convite para todos nós, né, para caminharmos nesse deserto diário, né, de reflexões e mudanças. Muito obrigado, Marco. Você poderia fazer coisa boa. Você poderia fazer nossa oração final? Faço. Vamos lá, então. Vamos agradecer a Jesus, nosso divino amigo, pelo amparo e pela proteção em nossas vidas. Muito obrigado, Jesus, pelo dom da vida, pela reencarnação, pelas oportunidades inúmeras que o seu amor nos concede de crescimento. Muito obrigado pelo nosso trabalho. Ele é singelo, Jesus, mas ele é de coração, ofertamos muito do pouco que temos. Mas vamos caminhando devagarinho contigo, Mestre, e te rogamos que caminhe ao nosso lado, nos ofertando o teu amor e a tua misericórdia. Abençoe os nossos passos na vida terrestre e envolva-nos e nos mantenha na sua paz, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Marco. Obrigada. Sucesso, Renata. Mais uma vez. E obrigada. Estamos aí. Estamos aí, né? Até uma próxima. Se Deus quiser. Se Deus quiser. E muito obrigada a todos que nos acompanharam no dia de hoje. Até a próxima.